Olá, meu nome é Flávio Machado e com muita alegria que aceitei o convite da coordenação do IBET, que me foi feito na pessoa da minha amiga Neiva, para trazer breves considerações, pílulas, acerca do tema do imposto de renda da pessoa física, do imposto retido na fonte, o imposto de renda retido na fonte, que será objeto de estudo na próxima aula do curso de especialização oferecido pelo IBET. Fui aluno do IBET, atualmente sou professor de seminário do IBET de Belo Horizonte, minha cidade natal, e eventualmente também leciono nas aulas expositivas do curso. Por conta disso, sei muito bem da importância de se fixar conceitos para que o objeto de estudo tenha uma substância, tenha uma coerência, ou seja, sempre precisamos partir de premissas bem fundamentadas para chegar a conclusões. Sempre falo com meus alunos, aqui em Belo Horizonte em especial, que não existem respostas erradas. Existem respostas mal fundamentadas. Daí a importância de se estudar os conceitos e entendê-los, até mesmo para criticar eventual distorção no sistema tributário. Bem, como todos sabem, o imposto de renda da pessoa física, mas o imposto de renda como um todo, foi instituído no Brasil em 1924. É um tributo sedimentado e que abarca inúmeros contribuintes. Por isso, a importância do seu estudo, a importância do seu entendimento e a importância de se criticar a forma em que a tributação sobre a renda no Brasil se dá, em específico, com relação às pessoas físicas. Bem, como todo ponto de partida, precisamos entender aqueles princípios que norteiam, que direcionam a tributação pelo imposto de renda. E de pronto chamam a atenção aos princípios da generalidade, da universalidade e da progressividade, que estão lá elencados expressamente no artigo 153 da Constituição Federal de 1988. Generalidade implica que todas as pessoas, independentemente do cargo, da profissão, serão tributadas pelo imposto de renda, caso aufiram renda. Universalidade significa que todas as rendas, inclusive, eventualmente, aquelas rendas que sejam auferidas no exterior, serão consideradas para a tributação do imposto sobre a renda. E, além disso, temos a progressividade, que nada mais é que uma variação de alíquotas que vão aumentando progressivamente de acordo com o aumento da base de cálculo. E, com relação à progressividade, já deixo aqui um questionamento. Será que aquela variação de alíquotas que hoje é praticada no Brasil, ela atende à progressividade? Bem, outro princípio muito caro para o imposto de renda é o princípio da capacidade contributiva, que também está expressamente previsto no texto constitucional, no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição de 88. Nesse sentido, é importante que se trabalhe o conceito de mínimo vital. O que é mínimo vital? E como estabelecer critérios para se garantir o mínimo vital ao contribuinte? Que ele tenha uma subsistência sem que a tributação da renda implique nessa subsistência, ou que a tributação da renda tribute mais do que ele precise para viver. Vá além do que ele precisa para viver. Nesse sentido, já deixo aqui também outra reflexão que se refere, por exemplo, à dedução dos medicamentos. É uma discussão antiga, mas que não se esgotou. Atualmente, só se admite a dedução de medicamentos, de gastos com medicamentos, caso esses medicamentos tenham sido utilizados em âmbito hospitalar. Aquele medicamento utilizado pelo contribuinte para manter a manutenção da sua saúde, até mesmo da sua vida no seu dia a dia, não pode ser deduzido. Isso garante o mínimo vital do contribuinte? Essa discussão está renovada. Neste ano de 2021, foi apresentado um projeto de lei
projeto de lei 251 perante o Congresso Nacional, que pretende permitir aos contribuintes idosos que tenham gasto com medicamento, independentemente de onde é esse gasto, em âmbito hospitalar ou domiciliar, que possam deduzir os gastos com esses medicamentos nas suas declarações do imposto de renda. Veja, é uma discussão antiga, sedimentada no âmbito dos tribunais, mas que a princípio agora vai ser renovada, caso esse projeto de lei seja aprovado pelos legisladores. Outro ponto que precisa ser trabalhado, que precisa ser estudado, está lá no CTN. Qual é a diferença entre renda e proventos? Qual é a diferença entre disponibilidade jurídica e disponibilidade econômica? O artigo 43 traz esses conceitos, mas precisamos entender o que é renda, precisamos entender o que são proventos, o que seria uma disponibilidade jurídica, o que seria uma disponibilidade econômica. Esses temas, esses conceitos são muito importantes para se compreender a tributação sobre a renda. O conceito de renda em si, temos 3 teorias que trabalham esse conceito, basicamente. Teoria da fonte, teoria legalista, teoria do acréscimo patrimonial. Uma vez entendendo esses conceitos e qual deles se aplica dentro do ordenamento jurídico brasileiro, precisamos entender se esses conceitos, ou melhor dizendo, o conceito de renda, se compatibiliza, por exemplo, com o imposto de renda exclusivo, com o imposto de renda definitivo. Essa forma de incidência, ou essas formas de incidência, respeitam esses conceitos, em especial o conceito de acréscimo patrimonial, quando o legislador traz a possibilidade do imposto de renda ser exclusivo, ser definitivo. Eu estou tributando o acréscimo patrimonial? É muito importante fixar esses pontos. Além disso, na aula, serão trabalhados aqueles critérios da regra matriz de incidência do IR pessoa física. Aqueles que estão no antecedente, aqueles que estão no consequente. Serão trabalhados aqueles fatos positivos que são os rendimentos que, a princípio, são tributados, aqueles rendimentos isentos ou que não sofrem incidência, mas bem como os fatos negativos, que, por opção do legislador, eles são deduzidos daqueles rendimentos para fins de chegar a uma renda tributável. Ademais, é muito importante se trabalhar e se verificar a periodicidade do imposto de renda. Ele é anual? Ele é mensal? E as suas formas de recolhimento? Carnê-leão, livro-caixa, retenção na fonte, são formas de adiantar o imposto sobre a renda? E as opções que o contribuinte tem de fazer a sua declaração? Uma opção com uma declaração simplificada, em que se presume determinados gastos, ou uma declaração completa? Isso seria uma opção do contribuinte? Poderíamos trabalhar essa opção dentro de um conceito de planejamento tributário? Ficam aí também esses questionamentos. Outro ponto que precisa de reflexão e cada vez mais se mostra importante é a questão da correção da tabela do IR. Será que a não correção, que já ocorre há vários anos no Brasil, ela fere, de alguma forma, o princípio da capacidade contributiva? Quando a União Federal, que é o ente competente para instituir e cobrar o imposto sobre a renda, deixa de corrigir a tabela, ela não está indo além do que o texto constitucional lhe autorizou? Bem,
Ainda, importantes temas, importantes institutos com relação ao imposto de renda estão atrelados ao ganho de capital, em especial nos casos de permuta de imóveis, a tributação dos chamados stock options, como e quando ela se dará. São temas muito caros ao imposto de renda e que precisam ser trabalhados e melhor refletidos. Ainda, para mim, em específico, o tema do IR-fonte e as suas implicações se mostra muito importante o estudo neste momento. Volto aos meus questionamentos. Existe ou existiria uma regra matriz de incidência tributária autônoma do IR-fonte? Se sim, qual seria o seu critério material? Pagar rendimentos? Verbo mais complemento? Ou então seria o IR-fonte o mesmo tributo? E a obrigatoriedade de retenção e recolhimento apenas uma forma de responsabilidade, em atendimento principalmente ao princípio da praticidade. Ou seja, o que eu quero dizer? O IR-fonte é uma regra autônoma, um tributo autônomo, ou ele faz parte do IR da pessoa física e em atendimento ao princípio da praticidade em específico, se impõe à fonte pagadora a obrigatoriedade de reter e recolher o tributo que é devido por outro contribuinte, no caso, a pessoa física. E chama atenção a todos com relação à discussão que cada vez cresce mais no âmbito dos tribunais, em especial do Tribunal Administrativo, que julga as demandas federais, o CARF, com relação ao artigo 61 da Lei 8981 de 95. O que esse artigo diz? Que as pessoas jurídicas que efetuarem pagamento a beneficiário não identificado, ou que não seja possível a sua identificação, ou pagamento sem causa, estarão sujeitas à incidência de um imposto de renda retido na fonte à alíquota de 35%. São inúmeras as discussões que giram em torno desse dispositivo. Essas discussões, como eu disse, estão acaloradas no âmbito administrativo, mas ainda de forma muito incipiente no âmbito do Poder Judiciário. E deixo aqui 3 reflexões sobre esse dispositivo. Ele seria uma sanção pela prática de um ato ilícito, pelo fato de não se identificar o beneficiário, ou se realizar o pagamento dito sem causa, eu sancionaria o contribuinte? E mais, como que eu devo compatibilizar essa possível sanção com o que dispõe o artigo 3º do CTN? Como fazer essa compatibilização? Ainda, outra discussão que é muito importante, é como tratar a concomitância da incidência do IR-fonte com a glosa de despesas para fins de apuração do IRPJ e da contribuição social. Ainda, ao que parece, não há uma resposta definitiva sobre isso nos tribunais administrativos. E, por fim, trazendo os conceitos da regra matriz tão caros para nós aqui do IBET, como a fiscalização pode ir como a fiscalização pode pretender tributar pelo IR-fonte, previsto no artigo 61 da 8981, pagamentos realizados por empresas sediadas no exterior a beneficiários também domiciliados fora do Brasil. Qual é o critério espacial deste tributo? A fiscalização tem competência para valorar aquele fato que ocorreu fora do território brasileiro? É importante trabalhar os conceitos de critério espacial, competência, tão bem trabalhados por diversos autores aqui, que inclusive são professores do IBET. Bem, vejam,
trago aqui mais questionamentos, mais provocações do que respostas. Mas a ideia que vejo da pílula é exatamente provocar o interesse dos alunos para esse tema. Provavelmente, essas respostas serão dadas na aula que será ministrada no curso de especialização. Mas também fica aqui o convite para o aluno buscar as suas respostas. E para não deixar de terminar com uma literatura, todos que me conhecem sabem o tanto que eu gosto de literatura, e nessa busca eu termino com uma frase do maior poeta, do maior escritor da língua portuguesa para mim, Saramago. E ele diz: o que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca. E é preciso andar muito para se alcançar o que está perto. Agradeço o convite, desejo a todos uma boa aula e principalmente bons estudos. Um abraço a todos e a todas.